Bem-vindos à aula 2, onde trataremos sobre energia eólica. Espero que vocês aproveitem o nosso conteúdo. O aproveitamento do vento para a geração de energia começou a ter destaque a partir de 1990, em função das demandas sobre questões ambientais, de termos uma matriz elétrica com bastante combustível fóssil, gerações termoelétricas, principalmente a nível mundial. O Brasil, por ter um potencial bastante significativo, principalmente nas regiões Nordeste e Sul, começou também a se preparar para promover a inclusão dessa fonte de geração de energia na sua matriz elétrica. O primeiro projeto de energia eólica foi a partir do PROINFA, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia. Tivemos aqui no Rio Grande do Sul, em Osório, a implantação do parque eólico com 150 megawatts de potência instalada, que ainda eram turbinas de 1,5 megawatts de potência cada um, cada aerogerador, com torres com 90 metros de altura, que estão em operação até hoje. Em 2009, o Brasil promoveu o primeiro leilão para fontes eólicas de energia. Sem dúvida nenhuma, de lá para cá, só tivemos um crescimento enorme nessa fonte. Temos hoje mais de 20 mil megawatts instalados, mais de 20 gigawatts, já operando no Brasil e com potencial enorme. Tivemos alguns problemas de não crescimento maior em função das condições de conexão dessas usinas ao sistema elétrico brasileiro. Como os maiores projetos estão concentrados na região Nordeste, é necessário termos uma condição do sistema de transmissão para absorver, para interligar essas usinas. Então, em função disso, não tivemos um crescimento ainda maior, mas mesmo assim ele é bastante significativo. Os ventos do Nordeste são um dos melhores ventos do mundo, assim como também os do Sul, com algumas características diferentes. Os ventos do Nordeste eles têm menos variação na sua direção, têm umas velocidades médias altas e também não têm grandes variações nos seus extremos. Já os ventos aqui da região Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, eles têm uma maior variação na direção dos ventos e também uma maior variação nos seus extremos, mas tem velocidades médias altas que permitem uma geração de energia bastante boa. Então, esse complemento, é interessante notar que o Brasil tem essa condição nessas duas regiões, com destaque para o Nordeste, que já tem, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte, que hoje tem maior potência instalada, seguida Piauí e Bahia, que são destaques na capacidade instalada e em projetos de expansão. Também a Bahia é outro estado com muito destaque. O Rio Grande do Sul tem em torno de 2.000 mega instalado e não teve continuidade em função de não ter condições de conexão, que agora foram realizadas muitas obras de subestações, de linhas de transmissão, que vai permitir absorver mais de 10.000 megawatts que já têm prontos os projetos em fase de licenciamento ambiental para depois serem construídos e participar de leilões. Para um agente interessado em fazer investimentos em geração eólica no Brasil, também tem toda uma legislação federal e as resoluções da ANEEL que devem ser seguidas. Devemos destacar também que, além de conhecer a legislação que permite ele participar de um leilão, porque hoje projetos de energia eólica estão sendo viabilizados projetos de potências em torno de 100, 150 até 200 megawatts ou mais. Pequenos projetos não estão sendo viabilizados. Então, ele normalmente participa de um leilão para vender sua energia, promovido pela ANEEL, ou também para a autoprodução ou para o mercado livre. Mas se ele quiser participar de um leilão, o primeiro requisito que ele tem que seguir é instalar equipamentos de medição para medir todas as características, as grandezas do vento durante 36 meses consecutivos. Lá em 2009, nos primeiros leilões, era exigido um ano, 12 meses consecutivos. Isso trazia algumas incertezas, principalmente na questão da estimativa da produção de energia do parque. Então foram alteradas essas condições, então hoje é necessário 36 meses consecutivos e também a medida em duas alturas, com a menor delas 50 metros de altura. Normalmente se mede também a 100 metros de altura, para podermos ter uma condição razoável para poder desenvolver um projeto. Outra questão importante é sobre as características dos equipamentos que nós vamos desenvolver no nosso projeto. O que é levado mais em conta? São 3 aspectos fundamentais para nós termos um projeto bem dimensionado e que vai produzir os resultados que nós queremos. O primeiro deles é o diâmetro do rotor da turbina. Hoje já temos
sendo usado turbinas com rotores de 140 metros. O segundo item importante é a altura, né, desde o solo até o cubo. Então nós temos hoje 120 metros, a medida está sendo usada praticamente por todos os fabricantes e instaladores de projetos, projetistas. E o terceiro ponto importante é a potência de cada aerogerador, de cada turbina, que começou, como eu falei para vocês, o primeiro projeto aqui com 1,5 megawatts do aerogerador, da potência. Hoje é de 5 a 6 megawatts. Então vocês imaginam o crescimento da tecnologia, né? A melhoria que teve, porque numa mesma área, numa mesma torre, se gerava 1,5 megawatts. Hoje nós estamos gerando 5, 6 megawatts. Imagina a otimização que nós tivemos na tecnologia nesse período, né? Nos últimos 10 anos. E com tendência ainda de crescimento. Então, todos os fabricantes de aerogeradores têm feito basicamente nessa condição. Potências acima de 5 megawatts e rotores com 140 metros e altura de 120, porque isso dá uma condição de geração de energia muito maior. E se nós levarmos em conta também que nós temos 36 meses de medição em alturas maiores, eu vou diminuir muito a incerteza da estimativa de geração de energia do meu parque gerador. Isso traz muito mais condições para o investidor, o agente que vai instalar um parque, ter resultado e realmente participar no leilão ou vender energia no mercado livre ou na autoprodução, ele obter a receita, né, e ter o resultado desse investimento que ele vai fazer, que são investimentos bastante altos. Então é importante nós termos em mente isso, né, desse crescimento que teve, e realmente essa tecnologia veio, se consagrou e desenvolveu e se aperfeiçoou e sem dúvida nenhuma ajudando a que cada vez se expanda mais, porque o potencial de todo o Brasil e principalmente dessas regiões são enormes, né, de geração de energia eólica, e o Brasil precisa, o mundo precisa de energia renovável, né? E com toda a questão da transição energética, quem vai sustentar, por exemplo, se for o caso, a produção de hidrogênio verde que vem de energias renováveis, são as hidrelétricas, as energias eólicas, energia solar e de biomassa. E a energia eólica no Brasil, sem dúvida nenhuma, tem um potencial muito grande ainda para ser desenvolvido. Outro fator importante termos em mente para um projeto de geração de energia eólica é a questão das áreas de terras, né, disponível. As áreas de terra são fundamentais, fazer contratos iniciais com proprietários, porque normalmente precisamos aí de 1.000, 1.200 hectares para primeiro instalar uma torre de medição, que nós temos que medir durante 3 anos, né, todos os dados anemométricos do local, certificar esses dados e depois desenvolver o projeto. E também fazer todo o licenciamento ambiental do projeto. Mesmo que tenhamos seguido um atlas eólico, que é onde nós temos já inicialmente uma previsibilidade da condição do vento em determinada região, determinado local, nós podemos instalar uma torre anemométrica baseada no atlas eólico. Mas temos que certificarmos, né, que nesse local, então medindo 3 anos, 36 meses consecutivos, certificar os dados e apresentar para a ANEEL para participar de um leilão ou para autorizar ou obter as autorizações para poder comercializar energia depois dele construído. Então é muito importante a questão, nós temos contratos com os proprietários dessas áreas, normalmente se paga 1,5% da receita líquida quando o projeto entrar em operação, e também conhecer o solo da região, porque nós temos em projetos eólicos umas fundações, um custo de obras civis, de fundações bastante alto. Por exemplo, dependendo do solo, né, as fundações serão mais ou menos significativas e impactarão diretamente no custo deste projeto. Então, muito cuidado sempre em identificar qual é a condição do solo onde nós estamos desenvolvendo os projetos. Também importante é a questão da conexão de energia. Muitos projetos eólicos, principalmente no Nordeste, foram construídos e não conseguiram entrar em operação porque não tinha conexão. Então, como todos os projetos de geração de energia, mas principalmente os eólicos, que são de escala muito maior, eles necessitam de uma rede elétrica mais robusta, né, com subestações em conexões no mínimo 69 kV ou 230 ou até 500 kV. Então, estudar preliminarmente, né, toda a rede existente, onde é que eu vou conectar essa usina,
conseguir os pareceres de acesso, né, se é junto à concessionária regional ou com o ONS, Operador Nacional do Sistema, se for na rede básica, para ter segurança, né, que nós vamos construir a usina e vamos poder conectá-la à rede elétrica para poder vender energia. Então são pontos muito importantes que devem ser observados desde o início. Outra questão que eu gostaria de fazer um destaque aqui para vocês é sobre o que é potência e o que é energia, né? Se fala principalmente nas fontes renováveis que nós dependemos da natureza, então nós temos que saber exatamente o que é potência e o que é energia. Vamos tentar esclarecer para vocês para nós chegarmos depois no que é fator de capacidade das usinas, que é o que vai traduzir o quanto a usina vai gerar num determinado momento, né? Então, o que é potência de um projeto, né? A potência é a capacidade que a usina tem para gerar num determinado instante, né? Por exemplo, se eu tenho uma usina de 10 megawatts, né, num instante, num segundo, ela pode gerar 10 megawatts, né, a capacidade instalada, a potência máxima. Se for de 100, é 100. E energia? O que é energia? Energia é o produto da potência vezes determinada na uma unidade de tempo. Por exemplo, se eu quero produzir energia num dia, eu tenho que multiplicar a potência que está sendo gerada vezes 24 horas. Se eu quero num mês, a potência, se é 10 megawatts, por exemplo, vezes 720 horas, vai me dar a quantidade de energia. Então, fica bem claro, né? E a potência ela é expressa numa unidade, megawatt. A energia é expressa em megawatt-horas, né? Porque eu posso querer saber se numa hora eu estou gerando quanto, num dia quanto, num mês tanto, ou num ano tanto de energia gerada. Tem que ficar muito claro isso. Vou trazer para vocês, para tentar esclarecer melhor, um exemplo de uma usina fictícia, vamos dizer, uma suposição, uma usina de 10 megawatts de potência instalada nas 4 fontes de geração de energia renovável para nós compararmos o que é potência e o que é energia. Então, a potência instalada seria 10 megawatts, tanto de eólica, de solar, de hidrelétrica, como de biomassa. Então, na média, nós temos, pelos conhecimentos dos dados, por exemplo, as usinas hidrelétricas, como nós temos uma rede hidrológica bastante grande, com mais de 90 anos de dados, a gente faz os projetos normalmente considerando um fator de capacidade de 55%. O que é fator de capacidade? Fator de capacidade é o que a usina gera em média, dividido, num determinado período, né, dividido pela potência instalada. Então, uma usina hidrelétrica com fator de capacidade de 55%, ela vai gerar, na média, 5,5 megawatts, né, médios. Aí, dependendo do tempo, por exemplo, no mês, multiplicar os 5,5 megawatts de potência vezes 720 horas, eu vou ter 3.960 megawatt-horas geradas no mês. Para uma usina eólica, o fator de capacidade média dela é 45%. Então, num projeto de uma energia eólica, eu vou ter um megawatt médio gerado de 4,5. Então, se eu gerar 4,5 megawatts no mês vezes 720, eu vou ter uma quantidade de energia equivalente, como vocês podem ver no gráfico aqui, de 13.200 megawatts-hora. Já a energia solar. A energia solar, aqui no Rio Grande do Sul, tem um fator de capacidade médio de 20%. Eu sei que no Nordeste é um pouco mais, chega até 30%, mas vamos considerar os 20% que a gente está aqui no estado. Então, uma usina de 10 megawatts de energia solar, ela vai gerar, na média, 2 megawatts, né, no mês. Então, 2 megawatts, né, sendo gerado vezes 720, ela vai gerar 1.440 megawatts-hora no mês. E uma usina biomassa, que seja casca de arroz ou resíduos de madeira, ela tem um fator de capacidade de 85%. Então, uma usina de 10 megawatts, ela vai gerar, na média, 8,5 megawatts. Então, 8,5 megawatts vezes 720 horas, no mês, ela vai gerar, né, mais de 5.000 megawatts. Então, é importante que vocês podem ver no gráfico, uma coisa é potência, outra é energia. Claro que isso pode variar, dependendo da situação, do clima, do ano. Por exemplo, mesmo uma usina hidrelétrica, né, se chover menos, ela talvez não gere isso. Mas na média dos 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou da vida útil dela, vai ser essa geração que ela vai ter. Então é muito importante para quando for considerar e comparar as fontes, né, não adianta comparar só a potência instalada, né, porque às vezes a potência instalada não quer dizer realmente a capacidade de geração de cada uma dessas fontes. Então, sempre em função do fator de capacidade, é importante nós compararmos a energia produzida num determinado tempo, se vai ser num mês, num ano, ou em 10 anos, ou em 30 anos, ou durante toda a vida útil. Normalmente se faz um estudo de viabilidade técnica e econômica,
se faz durante a vida útil, né? Ou é 30 anos, o prazo que a ANEEL nos dá de autorização para operar aquela usina. Então é importante ter em mente isso, né? Para não confundir e não tomar decisões erradas, né? Dizer assim, uma usina, ela tem uma capacidade de 10 megawatts, mas na média ela vai gerar tantos megawatt-hora. Isso é muito importante, principalmente para as fontes renováveis, né? Que são principalmente eólica e solar, a própria hidrelétrica. O risco de incerteza na produção estimativa de geração de energia é maior na eólica, né? Porque as hidrelétricas, nós temos mais de 90 anos, uma rede hidrometeorológica instalada no país todo, que nos traz segurança, né? As margens de erro são menores. A própria energia solar também, nós temos uma condição com uma margem de segurança maior. Mas as eólicas, felizmente, com as últimas medidas tomadas, nós temos no mínimo 36 meses de medição contínua anemométricas, né, em várias alturas, isso também diminuiu a margem de erro, mas ainda realmente nós temos um prazo, um espaço de tempo de medições ainda pequenos, né, para nos trazer mais segurança. Mas tudo isso é só para contribuir, para quando for fazer um projeto, nós termos segurança, né, e sermos conservadores e não ter surpresa negativa depois da instalação do projeto. Então, ressaltamos a importância desses conteúdos de potência e energia. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e esperamos vocês na próxima.